tá recebendo aí um castigo do silêncio, né, desse narcisista. Imaginei. Você sente falta do narcisista. É bem complicado. Sabe o que o narcisista faz? Ele cria um vínculo com você. Porém, não é um vínculo de afetividade. Não é um vínculo de conexão com nada. Mas é um vínculo traumático. O que é isso? Ele vem, trata você da pior maneira e te dá um castigo do silêncio. Não conversa com você. Por quê? Provavelmente ele percebeu que esse é um dos seus pontos fracos. O narcisista trabalha com os seus pontos fracos. Com o meu ponto fraco, com o seu ponto fraco. Ele não vai trabalhar com o ponto fraco de uma outra vítima que ele conheceu. Não. Ele te estuda, ele te analisa, ele investiga, ele faz o espelhamento, então ele te conhece. Então ele sabe exatamente quais são os seus pontos fracos. E nisso, ele começa esse processo desse vínculo traumático, foi o que eu disse. E o seu cérebro começa a se... Eu já expliquei isso aqui, né, gente? Tem alguns vídeos falando sobre isso. Eu já expliquei sobre o loop mental que esse narcisista faz com o seu cérebro. Ele te traumatiza de uma certa maneira que é como se fosse algo que você consumiu, que te viciou. Porque mexe com a sua dopamina, né? Mexe com a sua autoestima, cria em você uma dependência, como se ele fosse uma espécie de prazer ali que você necessita para se sentir bem. Ele é a sua droga. Entendeu? Droga. Ele é. Você precisa sempre estar usando ele para se satisfazer. Para trazer para você alegria, prazer, ânimo, vontade. Ou seja, você está completamente dentro desse vínculo, né? Traumático que ele criou em você. E você não se vê fora dele. E toda vez que ele cria em você esse vínculo, se cria também uma dependência. Igual eu estou explicando para você, você já é viciado, viciada. Mas só que é o seguinte, vira e mexe, ele traz um ciclo, né, de reconciliação. Ele não é o tempo todo um narcisista perverso ali com você, não. Por quê? É uma tática de vício. Ele precisa que você dependa dele. Ele tem que te causar essa dependência emocional. Então, o que ele faz? Ele te traumatiza, ele te dá o castigo de silêncio e você se percebe dependente dele, não se vê mais vivendo sem aquele narcisista. Só que aí ele vem com essa reconciliação. O que é isso? Um bombonzinho que você adora, ele sabe. Um tipo de roupa que você passou na vitrine e não comprou naquele dia, ele vai lá comprar. Um elogio. Ele te elogia. Mesmo que não é aquilo que ele pensa de você. Mas ele te elogia. Aí o seu mundo volta a ficar colorido. Você começa a pensar assim, meu Deus, é agora, ele vai mudar. Ele estava com esse processo de silêncio. Agora não, agora ele voltou, ele já está mais alegre, mais feliz. Me deu até aquele bombom que eu amo, aquela roupa que eu queria. Me trata super bem. Nossa, com certeza ele vai mudar. É a droga. É aquela dose que você precisava para relaxar.
para abrir a guarda novamente. Aí vem de novo aquele vínculo traumático. Ele começa a surtar com você de novo, te tratando mal, sendo violento nas palavras, grosseiro, rebelde. É dessa maneira. Gente, você vive um abandono já, morando com esse narcisista, ficando com ele, estando com ele, você já vive um abandono. E você tem medo do abandono. Aproveita esse silêncio, esse castigo que ele está te dando do silêncio. Aproveita isso para se autoconhecer. Se ame, esqueça um pouco. É difícil, mas não é impossível. Tem como sair. Ah, não tenho como pagar um psicólogo, um terapeuta. Gente, entra para dentro de você, se conheça. Aproveite esse silêncio que o narcisista está te dando, qualquer outro tipo de castigo que ele pegou de você, que é o seu ponto fraco. Aproveita isso, ele te deu um tempo. Sem ele perceber, ele te deu um tempo dele. É esse tempo que você precisa para se autoavaliar, analisar. Se ame. Aí você vai começar a entender que tem jeito, tem como sair disso. Não deixe esse narcisista acabar com a sua autoestima de uma maneira que virão as doenças. A depressão vai se aprofundar ainda mais. Empregos serão perdidos. A sua aparência, a sua vontade de viver. Quem tem filhos aí, ó, tem mulher que abandona os próprios filhos por causa desse narcisista. Saia desse, sabe? Não surta com a ausência desse narcisista. Não surta. Cabeça fria, sabe? Analítica. Seja analítico, analítica. Gente, é necessário para você vencer esse narcisista aí. Porque o narcisista patológico, ele não vai mudar. Nem por você, nem pela mãe dele, nem pelos filhos, nem por Deus. Ele não vai mudar. Ele se acha perfeito. E é assim que ele te trata, e é assim que ele trata todos os outros que ele se envolve, que são as vítimas dele. Entenda que não é com você. Entende? Não é com você. O problema não é você. Mas a partir do momento que você se permite que ele tenha esse vínculo traumático, ciclo de reconciliação, vínculo traumático, ciclo de reconciliação, o seu cérebro não vai entender nada. Ele só vai entender o seguinte: eu preciso desse narcisista do meu lado. É só isso que ele vai entender. Mas você pode controlar o seu cérebro. Saia desse loop com esse narcisista. Ah, mas eu sinto falta do narcisista. O que fazer? Exatamente o que eu acabei de dizer nesse vídeo. Aproveite essa ausência dele. Aproveite esse castigo do silêncio. Aproveite essa frieza que ele te trata para se autoconhecer. Eu quero notícias aqui, hein? Que vocês estão evoluindo aí, hein? Ok? Tchau, gente.